orar para a gente começar, né? Eu quero ver se a gente avança. Nós estamos vendo na ordem cronológica o Antigo Testamento. Eu quero ver se hoje a gente avança bastante para a gente entrar propriamente dito no Pacto Abraâmico, que, como nós já sabemos, ele é o eixo da interpretação da Bíblia. Então, ele é muito importante. E o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos vendo o contexto que Deus proferiu, fez essa aliança com Abraão e se estendendo até a gente, através de Jesus, né? Então vamos orar. Eu vou pedir para a irmã Beatriz colocar esse tempo diante de Deus e depois a gente pede a graça também do Alexandre para terminar, lá no final, tá bom? Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, dedicando as nossas vidas a esse ensino. Ó Deus, que venha do seu coração para o coração da irmã Márcia, Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui querendo aprender a tua palavra, porque é muito importante sabermos cada vez mais de ti, Deus. O Senhor que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, Deus. Verdade. Precisamos conhecer o Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor, através da tua serva. Capacita. E eu te agradeço, Senhor. Aqueles que ainda não chegaram, que possam ser incomodados, que possam estar chegando. Para juntos, ó Deus, aprendermos com muita alegria mais esse capítulo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já vimos da criação até Abraão. Depois fizemos um parêntese e vimos sobre a lamparina dos caldeus. Quem gostou dessa lição da lamparina dos caldeus? Quem ouviu? Quem gostou? Eu gostei demais. Inclusive porque foi até esclarecedor, porque muitos fatos a gente ignora, né? E como o contexto bíblico ele é de fundamental importância para a gente entender, né? O momento, né? Toda a situação. Então foi demais, porque para mim foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, né? Então a minha ignorância ela foi totalmente suprida, né? Com o conhecimento, né? Desse fato, da forma como foi colocada. Nossa, achei demais. Para mim foi incrível, muito esclarecedor. Encheu mais ainda meu coração, a minha mente de situações, né? Como a gente pode expor, debater, explicar, né? Nossa, maravilhoso. Tá bom. Obrigada. Irmã Beatriz, o que você achou? Eu falo como o Alexandre. Para mim também foi novidade. Nunca tinha escutado falar, né? E eu assisti a aula pelo YouTube e amei. É isso mesmo, acrescentou bastante. Bom, obrigada. E quando eu li o texto pela primeira vez, né, nessa versão, porque nas outras versões não aparece, no mesmo instante, o meu espírito, ele se alegrou em saber que Deus também já tinha a estrela, uma estrela para nos guiar. E muito tempo depois, ela foi vista também, primeiro por Abraão,
depois os magos, os reis magos, né, no caminho lá do Oriente. Eles viram, eles perseguiram aquela estrela e chegaram lá na manjedoura e revelou para nós a luz do mundo, Jesus. É muito lindo. Isso veio na minha mente na mesma hora quando eu vi lá a lamparina. E eles estão lá, eles estavam e muitos ainda estão envolvidos com essa lamparina que não tem o azeite de verdade, não tem a verdadeira luz do mundo, né? Mas Deus não nos deixou com os olhos vendados para não ver. É muito lindo mesmo. Então nós já vimos também essa revelação de Deus sobre a lamparina dos caldeus. E graças a Deus por ela existir, porque foi ali o ponto exato que Deus usou para tirar Abraão. Para fazer com que Abraão rompesse com os caldeus. Foi muito lindo, é muito lindo mesmo. E nós vimos de Abraão até José. E hoje nós vamos ver de José até Moisés. E isso aí, esses personagens, ou estas pessoas bíblicas, ela abrange de José a Moisés, vai abranger um tempo de Gênesis 37 até o Êxodo 20. Quem lembra o que está escrito lá no Êxodo 20? Sobre os 10 mandamentos. Muito bem, nota 10 para você. Isso mesmo. Então nós estamos andando cronologicamente, tá bom? Nós estamos andando pelo Antigo Testamento cronologicamente. Aquele varal que nós vimos lá no início, ele vai ficando agora mais claro. A nossa roupa, né, vai ficando mais branca, mais alva, mais clara, mais detalhes. E ainda não vai vir todos os detalhes. Mais na frente vai ficar mais claro ainda. Então, nós vamos falar de José até Moisés, que cobre os capítulos de 37 de Gênesis a Êxodo 20. O filho mais moço de Jacó foi Benjamim. Né? Benjamim, piquititinho aqui. O filho antes de Benjamim, quem lembra? Qual o nome dele? O José, o famoso José. Ele vem imediatamente, né? Ele é o mais velho, é José. E eu gosto de pensar em José porque ele é o filho da mulher amada. Às vezes as pessoas falam que ele é o preferido, mas eu acho que ela era a preferida. Ela era o amor. Ele é o fruto do amor, desse amor gostoso. Não é apenas amor eros, amor emoção, amor pertencer. Esse amor gostoso que a gente sabe qual é, quem já amou, né? Então José, a gente sabe que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E por que ele foi vendido? Eu gosto de pensar nisso também. José foi vendido para o Egito, não foi por causa do sonho. Às vezes a gente fala, porque ele sonhou, porque ele era um pretensioso, porque ele lá viu o pai, a mãe, os irmãos se encurvarem, ele é orgulhoso. Não. José foi vendido porque ele foi fiel. Ele foi fiel à visão que Deus lhe deu. Pois quem deu aquela visão para José foi Deus. Ele não tinha, ninguém tem uma mente tão capaz de adivinhar o futuro. Não.
Então, por causa da sua fidelidade, ele foi vendido como escravo para Potifar, seu primeiro senhor, né? Potifar, lá no Egito. E ali nós vimos que José ficou preso. A gente não sabe quanto tempo durou essa prisão, mas nós sabemos que desde a revelação do sonho do copeiro e do padeiro, passaram-se 2 anos. Depois que ele revelou qual era o sonho do copeiro e do padeiro, o copeiro voltou, né, para servir o rei, mas o padeiro morreu, foi morto. Então, quando ele trouxe a interpretação desses sonhos, passaram-se 2 anos, ele ainda ficou ali, esquecido naquela prisão por aqueles homens, pelo que eles combinaram de falar para o rei, né? Lembrar o rei que ele estava lá. A escravidão, quantos anos ela durou? Quem lembra? Quantos anos durou a escravidão no Egito? 400 e alguns anos. Isso, 430 anos ao todo. Quem sabe quantas pessoas desceram para o Egito? 70. Isso, muito bem. Pode dar aula na próxima semana. Isso, foram 70 vidas, né? 70 almas que desceram por causa da fome. E quantos filhos tinha Jacó? Tô esperando a resposta. Quantos filhos? 12 filhos e Uma filha. uma filha. Quem sabe o nome dela? Diná. Isso, muito bem, Diná. Vamos ler Gênesis 15, 13 e 14? Gênesis 15, 13 e 14. Quem lê? Quem vai ler? Amém. Gênesis 15, 13 e 14. Então disse a Abraão: saibas e certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Yes. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Amém. Eu gosto de ler essa passagem porque ela me faz lembrar que Deus é onisciente. Só havia ali Abraão e Sarai e Ló, porque o pai Terá já tinha morrido. E Deus está falando para Abraão, antes de acontecer, que a descendência dele seria escrava por 400 anos. Aí você pode falar, mas da onde então que você tira 30 anos? 30 anos, aquele período gostoso que José estava lá, viveu lá, governou lá. É o tempo que José esteve lá. Porque José, ele era um israelita, ele era um hebreu, né? Ele era um hebreu. E passou esse tempo lá sozinho, sem a sua família. Depois eles vieram e se
encontraram com ele lá por causa da fome que havia naquela região, no mundo, né, na verdade. E Deus é maravilhoso, né? Ele tem um plano lindo com José. E ele tem um plano lindo com você também, Alexandre. E com você também, Beatriz. E com todos que vão ouvir. E todos que nasceram neste mundo, nasceu já vencedor. Já venceu a dor, qualquer dor. Por isso é vencedor. Vence a dor. E no final dos 400 anos, o texto já nos revelou que Deus ia levantar alguém, e nós sabemos quem foi este alguém, Moisés, para libertar o seu povo. Eles entraram ali famintos, né? Porque eles vinham de um período de fome, eles saíram, deixaram tudo, foram para lá para não morrer de fome, e agora Deus faz com que eles saiam dali ricos, muito ricos. Parece até, a gente pode até ironizar um pouquinho dizendo que os egípcios pagaram para eles sair. Agora você, vai, vão embora. Então Deus, no final dos 400 anos, ele levanta, né, o servo dele, Moisés. E eu gosto de pensar também o que Deus fez com Moisés. Olha o que Deus precisa de mim, o que Deus precisa de mim, o que Deus precisa de você, do nosso coração. Moisés foi criado ali como um filho da filha do faraó. Ele foi preparado para ser o próximo faraó. Pode fazer assim, ó. Não era o que Deus tinha para ele. Deus tira ele daquela riqueza, daquele luxo, de toda aquela cultura, de todo aquele conhecimento de faraó, um homem poderoso, muito poderoso na época. E Deus tira ele dali e leva ele lá para o deserto. Agora, Moisés, você vai ganhar agora um coração de pastor. Agora você vai aprender a apacentar ovelhas. Porque Deus não chama a gente de ovelhas. Ele não disse que nós somos as ovelhas do seu pasto. Então, ele separou Moisés para aprender a ser pastor. Gerar nele um coração de pastor. E ele faz o inverso com Davi, né? Davi era pastor. Ele não precisava dessa lição porque ele já tinha o coração. Aí Deus eleva ele, né? A rei. Ah, que lindo, irmãos. Eu acho fantástico, maravilhoso. A palavra de Deus, ela é muito rica. Pode falar, Alexandre. Abre seu microfone. O interessante, né, nesses líderes que Deus prepara, né? Uhum. Porque se a gente for ver José, que também ele junto com os irmãos, ele ia para cuidar das coisas do pai, né? Sim. E depois, quando ele foi vendido como escravo, foi preso, trabalhou na casa de Potifar, ele era um grande administrador, né? Então, o incrível é isso, que Deus, no propósito de Deus, que muitas vezes nós não entendemos, né? Ou não queremos entender, porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, então, com certeza, o propósito de Deus em nossa vida vai se manifestar. Sim.
Então, a obediência, né? A obediência de José com tudo que passou, todas as tribulações. O próprio Moisés, né? que era o candidato, o forte candidato a ser o faraó, de repente ser largado no deserto, né? E depois passar a ser um pastor, realmente tudo esse aprendizado para depois vir resgatar o povo, mais de 2 milhões de pessoas, né? E é interessante quando você mencionou, né, os egípcios pagaram para eles saírem de lá, né? Porque o povo se multiplicava e tudo dava certo para os judeus, né? De certa forma não faltava nada, porque Deus não deixava faltar. Então, isso é tudo muito interessante. E Davi, então, né, que era um pastor, ele passou a ser rei. Também todos líderes, todos homens inteligentes. Então, Deus nos dá inteligência. Mas o importante é saber como usá-la, né? É verdade, é verdade. É isso. Obrigada, Alexandre. Então, foi assim. Deus viu antes de acontecer, anunciou para Abraão que ia acontecer e aconteceu. E eles saíram de lá, ricos. Agora vamos ler também Gênesis 46, 27. O Alexandre já até mencionou. Eles entraram lá, né? Os filhos de Jacó, os 11 filhos de Jacó entraram lá, com mais todos os servos, e somaram 70 pessoas ao todo. Mas a filha Diná também, né? Jacó teve uma filha. Gênesis 46, 27. Pode ler quem encontrou, por favor. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. Isso. E o Alexandre completou dizendo que se multiplicaram ao número de 2,5 milhões. Então aí eu creio que realmente os egípcios começaram a ficar meio apavorados. E o mais legal é a gente ver Deus nessa história. Por que ver Deus? Vocês lembram que os homens não iam nas suas casas? Eles ficavam lá no campo, que eles tinham que pegar a palha. Eles tinham que fazer a argila ali junto com a palha para fazer o tijolo. E tinha uma quantidade certa de tijolo para produzir por dia. Então eles não tinham tempo de ir em casa namorar. Tchan, 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 tchan. Que Deus fez? Deus fez as mulheres sentir saudade dos seus maridos. Eles não podem ir, elas iam. Deus é romântico, né? Hotel Estrelas. O hotel de Deus era as estrelas. Hotel Estrelas. Deus é muito lindo, irmãos. É muito lindo. Eu estava até falando com a minha sobrinha. As coisas da vida, como essa da reprodução, ela é muito linda. Mas Satanás foi colocando tabu em torno, foi escondendo aquilo que era lindo. E ficou pecado, virou pecado. Até o pai se relacionar com a mãe, as crianças fazem eco quando o pai beija a mãe. Eco. Isso é a maldade que Satanás plantou no coração.
que começou lá em Gênesis. E no capítulo 6, Deus disse que isso estava indo de mal a pior. E ficou muito pior, não é verdade? Aquilo que era lindo virou pecado. Então, sim, o nosso irmão está aparecendo aí na tela. Quem é mesmo? Um nome diferente. Então agora nós vamos ver de Moisés a Josué. E de Moisés a Josué, o período é do livro de Êxodo a Deuteronômio. Então, no final dos 400 anos, Deus levanta este legislador, né? Grande legislador, Moisés, que escreveu as leis ali. E tantas outras coisas que ele também escreveu antes de morrer. E ele tirou o povo lá do Egito, e eu digo que foi de uma forma magistral. Depois do grande eu sou, como ele havia se apresentado para Moisés lá no deserto. Como que eu vou dizer para eles quem é o Senhor? Diz para eles que eu sou o grande eu sou. Eu sou quem eu sou. Ou eu serei o que serei. E eles viram quem realmente Deus era, depois que Deus se revelou através dos 10 milagres, que foi vulgarmente conhecido como 10 pragas. Mas são 10 milagres, porque foram 10 magníficas demonstrações de quem é Deus. Deus está acima de todos os deuses e nós conhecemos isso ali no Egito. Porque o faraó era o grande Deus do Egito. O rio Nilo era o grande Deus do Egito. E Deus, com uma das suas pequenas manifestações, feriu os deuses do Egito. Revelou-se o Deus dos deuses, o único Deus vivo. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso, porque Ele também é o meu Deus. O seu Deus, se você tem Jesus como seu Salvador. Então agora ali temos Moisés, como já comentamos, tirou o povo depois desses milagres, caminharam e não caminharam muito, atravessaram o Mar Vermelho e não caminharam muito, e eles agora chegaram ao Monte Sinai. E o que acontece lá no Monte Sinai? Quem sabe? Quem quer dizer? A gente já viu uma parte aí. Lá no Monte Sinai, o que aconteceu, irmãos? Vamos ver. Primeira coisa que aconteceu lá foi que Deus deu para Moisés os 10 mandamentos. A lei. E eu te faço uma pergunta. Desde o dia do seu nascimento, você guardou os 10 mandamentos perfeitamente? Você nunca quebrou nenhum deles desde o seu nascimento? Outra pergunta. Por que Deus deu uma lei que ninguém pode guardá-la perfeitamente? Guarda isso aí no seu coração, porque essa resposta virá, tá bom? Então, outra coisa que Deus fez lá no Monte Sinai foi dar a Moisés a planta do tabernáculo.
E eu também amo, mas eu amo de paixão estudar o tabernáculo. E eu recomendo você ver lá no YouTube. Tem vários, mas o que eu indico, que eu achei magnífico, é o que o Benny Hinn descreveu. Ele coloca muita riqueza, muitos detalhes, e em cada peça do tabernáculo, desde a porta, da entrada, os véus, as cores, tudo revela Jesus. Por isso que diz que o Antigo Testamento é o Novo Testamento encoberto. E Deus faz tudo com significado, muito significado. Então, quer conhecer de Jesus mais profundo? Veja o vídeo Tabernáculo do Benny Hinn. Perfeito. Então Deus deu estas duas preciosidades, duas riquezas, a lei e a planta do tabernáculo. E quando a gente lê em Êxodo, a gente vai vendo como era tão assim, levado tão a sério aquilo que Deus falou. Porque a cada peça, a cada parte do tabernáculo que era confeccionado, termina com a seguinte frase: assim como Deus falou. Assim. Não foi como Moisés pensou, e nem como o artífice achou que ficaria mais bonito. Não. Eles consideravam que o que Deus disse era perfeito, era suficiente para revelar o seu plano. O plano da nossa salvação. Está ali, tudo ali. Até pelos cravos, aqueles pregos, até por aqueles fios. Gente, é maravilhoso demais. Está ali, Jesus está ali. Então agora eles continuam caminhando e eles chegam em um lugar chamado Cádiz Barneia. Lembra lá no nosso mapinha? E ali em Cádiz Barneia, ele é considerado um oásis no deserto. Naquela época foi considerado. E ali foi quando Moisés, separou, na verdade, de cada tribo, o líder da tribo, para ir ser o espia da terra. E eles foram espiar a terra. E eles ficaram maravilhados. E outros ficaram aterrorizados. Olha o ponto de vista. Um vê maravilhas. Um cacho de uva que precisa ser carregado por 2 homens. Imagina o cacho de banana. Famílias inteiras se alimentavam com eles, né? E eles ficaram apavorados com o tamanho dos homens. E eles se viram como gafanhotos, pequenos, pequenininhos. Mas eu tenho uma questão aí. Muitas vezes nós ouvimos dizer, principalmente nas assembleias, nas nossas igrejas, que a maioria é a voz de Deus. Nem sempre. Esse exemplo aqui dos 12 espias diz que não, porque Josué e Calebe eram a minoria. Foram a minoria. E foram os únicos que acreditaram no Deus da promessa.
Olha, eles não acreditaram no que eles viram, não viram a grandeza do cacho, não viram a grandeza, o tamanho daqueles homens. Eles acreditaram no Deus da promessa. Um Deus que nunca deixou de cumprir uma promessa que fez. Então ali, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. E então agora nós estamos vendo que vai acontecer algo muito chato, muito triste. Por causa disso, por não crerem na promessa, por não crerem no Deus da promessa, eles tiveram que peregrinar 40 anos. Irmãos, não são 40 dias, 40 anos. Você percebeu que toda aquela geração que saiu teve que morrer? O texto bíblico diz que só os de 20 anos entraram. Esses que nasceram no deserto. Porque os que saíram não creram. Eles viram, eles tinham tudo para crer. Porque eles viram os 10 milagres de Deus. E depois desses 40 anos, nós vemos ali Moisés, ele não entrou. Mesmo que ele pediu 2 ou 3 vezes lá, Deus não revogou. Deus é Deus de uma palavra. De uma palavra. E ele não entrou, ele apenas viu. Deus permitiu que ele contemplasse a terra, mas não entrou. Mas antes de morrer, ele escreveu o livro de Deuteronômio. Esse livro contém 5 mensagens de Moisés. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é a primeira mensagem. Do capítulo 4 ao capítulo 11 é a segunda mensagem. Do capítulo 12 ao capítulo 27 é a terceira mensagem. Do capítulo 28 ao capítulo 30 é a quarta mensagem. E o capítulo 31 é a quinta mensagem. Na verdade, Moisés está relembrando tudo que foi a história, está contando a história, está deixando ali escrito. É interessante quando a gente lê a Bíblia, que Deus, em um certo momento, Deus fala para Moisés, escreve tudo isso, para memorial, para lembrança. Conta essa história. E aí nasceu a tradição oral. O pai contando a história para os filhos, de pai para filho. E deve continuar sendo assim. E quando Moisés morre, Deus levanta um grande general. Deus nomeia. Ele não é um usurpador. Ele foi nomeado. Deus disse para Moisés, prepara Josué. E eu vou nomeá-lo um general de 5 estrelas. Um dos maiores estrategistas que tem. Que levou Israel às suas primeiras conquistas. Você tem sido um general de 5 estrelas na sua vida? Deus tem usado você para conquistar tudo aquilo que Ele, de antemão, Ele já preparou para você? Lá na carta aos Efésios diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos
espirituais, nas regiões celestiais. Você, como um general de 5 estrelas, tem tomado posse, tem conquistado estas suas bênçãos? Ou você tem passado pela miséria? Não estou falando financeiro, espiritual. Como vai o seu relacionamento com o seu, como é que chama, o almirante, eu acho, né? A mais alta patente é o almirante. Você tem se submetido a ele? Tem obedecido às suas ordens? Você vai entrar na terra prometida? Venha na semana que vem, para nós continuarmos, porque nós vamos passar por uma parte triste dessa história. Nós vamos ver de Josué a anarquia. Esse povo tão querido, tão amado, viveu esse período de anarquia em relação à sua vida espiritual com o seu Deus. O Deus que o tirou da escravidão do Egito. Amém? Então, se você gostou, se você foi abençoado, compartilhe, convide seus amigos e venha na próxima semana para a gente estar aqui juntos, prosseguindo nessa caminhada cronológica. Vamos orar? Alexandre, pode orar, por favor? Amém. Oh, grande Deus, Pai amado, quão preciosa é sua palavra, meu Pai. É verdade, Senhor. Quão preciosos são esses momentos que o Senhor nos proporciona, que nos remete, Senhor, à nossa essência, à nossa descendência. É verdade, Deus. Ó Pai, como sou grato por ser seu filho, Pai. Amém, é verdade, Deus. Como sou grato pela minha vida, Senhor. Obrigada, Deus. Tu nos destes inteligência e discernimento, Pai. Então, Senhor, abençoe as nossas vidas para que possamos usar a nossa inteligência com sabedoria, Senhor. Amém, Deus, amém. Cuida de nós, Senhor, cuida do teu povo. Zele por nossas vidas, Senhor. Conceda-nos, Senhor, toda saúde boa para que possamos presenciar mais de Ti, Senhor. Amém, Deus. Para que possamos estar sempre preparados para estar contigo Oh, Deus. em breve, Senhor. Que seja assim, Senhor. Encha-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Encha-nos, Deus. para que possamos ser pessoas melhores, irmãos, amigos, parentes, Sim. melhores, Senhor. Sim, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada obrigado mesmo, Deus. por usar a nossa irmã Marta nesses momentos tão maravilhosos. Obrigada, Deus. E chegamos aqui, Senhor, para que o Senhor encha-nos, Senhor, com Sim. mais conhecimento. Encha-nos, Deus. Livra-nos de todo mal, Senhor, e abençoe as nossas vidas para que, por mais vezes, possamos estar juntos, Amém, Deus. para desfrutar da Tua palavra. Amém. Em Teu nome, Jesus. Amém. 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 Obrigada aos irmãos que vieram, que eu sei que faz um certo sacrifício, né? Depois de um dia de trabalho. Que Deus possa recompensá-los. E eu vejo vocês como Davi. Eu não oferecerei
algo ao meu Deus que não me custe nada. E você está aí oferecendo seu tributo. Amém. Deus abençoe grandemente. Até semana que vem. Paz. Amém.